Vamos lá. Eu sempre estou falando para vocês aí sobre o TP-Link RE200, né, que é um repetidor bom, de alta qualidade e barato, né, ele é o famoso bebê. Então vou mostrar para vocês aqui como é que vocês podem estar configurando o TP-Link RE200, tanto no telefone celular, né, tá acessando nele tanto no telefone celular, quanto no seu computador. Se você quiser acessar ele via o seu computador, você consegue. Então vou primeiro fazer aqui o procedimento pelo computador para vocês verem. Ele vai aparecer uma rede nova aqui para mim, tá? Vamos ver se consigo achar. Não, apesar que ele está achando uma extensão aqui, ó. Eu tentei resetar, ele vai aparecer com outro nome, como TP-Link RE200. Aí você se conecta a ele, tá? Vamos lá. Não vou mostrar minha senha, não tem interesse nenhum. Isso, você colocar a senha que está especificada no roteador, apesar que o primeiro acesso dele, ele não vai pedir senha, tá? Para você entrar no Wi-Fi. O meu aqui mesmo, tendo dado o reset, né? Ele me pediu. Aí você faz os procedimentos padrões que tem na documentação e você consegue fazer e criar uma conta aqui no TP-Link. Eu tenho minha conta aqui no TP-Link, né? Eu vou fazer o login dela aqui. Essa aqui realmente eu não posso mostrar de jeito nenhum falando login. IP aqui é errado, deve ser isso aqui. Tá, beleza. Ó, a gente está acessando aqui agora. Tá, estamos aqui no roteador. Tá? A gente consegue ver aqui, ó, o Wi-Fi 2.4 e o Wi-Fi 5G. Lembrando, estou mostrando primeiramente aqui no computador, mas depois eu vou mostrar no telefone celular, tá bom? Vamos lá, aqui ó, a gente tem a configuração wireless, a gente vem aqui ó, conectar a rede. Aqui eu consigo conectar o Wi-Fi 2.4 e aqui o Wi-Fi 5G. Você pode ver que o Wi-Fi 5G está até desligado. Eu vou religá-lo novamente. Ó, eu vou ver se consigo fazer um scanner aqui. Vou até colocar o telefone celular aqui, a tela dele aqui, para vocês poderem visualizar. Apesar que como eu estou conectado na outra rede, né, ele vai reclamar, né? Ah não, ele conseguiu. Então, aqui ó. A sessão expirou porque eu estava acessando, né? Eu estou acessando por aqui. Eu não estou conseguindo acessar a minha rede 5G por um motivo bem simples. O meu roteador primário, ele de vez em quando ele dá uma bugada, né? Aí eu não consigo localizar ele aqui. E só depois de eu fazer um reset lá no meu roteador primário, né? Tirar ele da tomada por uns 20 segundos, depois religar, aí depois vir aqui, né? Fazer a mesma coisa, o mesmo procedimento, eu consigo me conectar à rede 5G. Mas aqui vocês podem ver, né? Que eu consigo ver outras redes 5G. E aqui eu coloco a senha do Wi-Fi 5G, né? Para eu poder me conectar. Como eu não sei essa daqui, né? Eu não vou conectar, né? Aqui o Wi-Fi 2.4 no meu procedimento. Vocês conseguem ver aqui, ó, a senha está aqui, tá tudo direitinho, tá? Então o que eu vou fazer? Eu vou só habilitar o Wi-Fi 5G aqui, mas não com esse nome, porque eu não quero esse nome, tá? Na verdade eu vou sair daqui, ó, rede estendida. Vou sair daqui dessa opção e aqui eu consigo ver, ó, tá habilitado aqui minha rede 5G, tá habilitada aqui a minha rede 2.4, né? Através disso aqui a gente já consegue conectar e é bem simples, só seguir o manual que vem aí no cardzinho de vocês, né? Que vem dentro da caixinha. Aqui a gente consegue ver a nossa rede, é que é mais parte de configuração de rede. Eu sempre coloco aqui automático porque o roteador principal da operadora sempre costuma já vir com as configurações, né, de endereçamento IP, né? Ou seja, eu botando automático, quem está entregando o endereço IP não é o meu repetidor, e sim o meu roteador principal. Então o meu roteador principal tem essa função de entregar o endereço IP para os equipamentos conectados. Por mais que os equipamentos estejam vindo através do repetidor, que tem um endereço fixo local, né? Mas quem está entregando mesmo é o roteador principal, que é o gateway aqui, tá? Esse aqui é o endereço do gateway do nosso roteador principal. E o servidor de DNS também, quem está servindo o DNS é o roteador principal. Servidor DHCP, sempre deixe em automático também, porque quem está entregando essa função é o meu gateway, o meu roteador principal que está entregando.
Isso é bem simples, né? Se você tiver um pouco mais de expertise, né, e tiver o aplicativo do seu roteador principal ou tiver a senha, né, para você poder entrar, você vai lá e você consegue visualizar isso. Ou seja, servidor DHCP, quem está entregando é o meu roteador principal, não o meu repetidor, tá? Então aqui a gente consegue ver as configurações, acesso automático, tá? Não tem muitas configurações aqui, tá? Caso você esteja conectando nele e estiver tentando fazer o acesso remoto de uma máquina para outra ou compartilhar algum arquivo, né, de vídeo de um computador para o outro, sendo que um computador esteja no roteador principal e o outro esteja conectado no repetidor, se não estiver conseguindo, o problema não está aqui no repetidor. Se você botar automático aqui, né, em DHCP e DNS estiver totalmente automático e você não conseguir conectar, cheque diretamente no roteador principal que ele pode estar com alguma opção habilitada de acesso restrito ou melhor, rede independente, tá? Vamos lá. Aqui é configurações programadas, né? Eu não botei nenhuma configuração programada, mas você consegue configurar configurações programadas, tipo hora de habilitar acesso à internet para algum determinado equipamento, tá? A cobertura Wi-Fi você consegue botar máxima, intermediária ou mínima, né? Controle de acesso, aqui você consegue listar, né? Aqui só está o meu Mac Mini conectado, tá? Mas se você entrar outros equipamentos aqui, você consegue botar na lista de bloqueio, se você quer ou não, tá bom? Ó, lista de bloqueios ou lista de permitidos, você consegue fazer isso. Ou telefone fofoqueiro. Sai, telefone fofoqueiro. Sai daí. Telefone fofoqueiro. Aqui a gente está aqui, ó, alta velocidade. Se você quiser, Salomão, eu quero botar mais velocidade no cabo. Eu tenho roteador 5G, mas ele tá lá no segundo andar da minha casa, só tá chegando aqui 50 megas. Queria que chegasse pelo menos uns 100 megas aqui dos meus 300 contratados. Né, o que você pode fazer? Você pode botar o modo alta velocidade aqui manual. E você escolhe qual desses Wi-Fi você quer botar mais velocidade, entendeu? Ou você quer botar no 2.4, aí ele pega lá o Wi-Fi dos 300 megas e consegue entregar aqui no 2.4 uma alta qualidade de velocidade, entendeu? No Wi-Fi 2.4, isso com latência tudo melhorado, realmente melhora muito. Ou de repente você pegar até o 2.4 e jogar, né? Jogar direto para o 5G junto com o 5G, matando de vez também, né, a conexão 2.4 do repetidor. Fazendo isso, você consegue entregar aqui uma velocidade maior para o 5G, tá bom? Ferramentas do sistema, ajuste de horário, controle de LEDs, são coisas simples assim que você brincando, você lendo, brincando, você não tem nenhum perigo de mexer aqui, tá? Essa parte aqui não tem nenhum problema. Por exemplo, eu botei os meus LEDs aqui para desligar às 9 horas da noite e às 9 horas da manhã eles tornam a ligar o LED, o roteador, o repetidor continua funcionando. Tá? É só para fazer uma economia de luz mesmo aqui, atualização de firmware. Pelo próprio aplicativo do telefone celular, você já consegue fazer as atualizações de firmware automaticamente, tá? Pelo próprio app. Conta administrativa, se eu quiser mudar a senha e tal. E é isso. E o One Mesh. O One Mesh é uma coisa bem interessante. Se o seu roteador principal tiver a função One Mesh, o que ele faz? Quando você se afasta do seu roteador principal e em cima de uma porcentagem, né, ele consegue analisar quem está mais próximo, se você está mais próximo do roteador principal ou do repetidor, ele vai lá e conecta automaticamente. Ele manda um sinal do repetidor principal ele manda pro roteador principal pro repetidor e o repetidor pega a sua conexão e continua entregando a internet para você com mais proximidade de sinal, né? Aqui eu deixo desligado porque minha casa é pequena, não tem necessidade. E aqui o TP Cloud. Agora vamos fazer isso tudo aqui no próprio celular, tá bom? Vou minimizar essa tela. E agora aqui pelo próprio telefone celular, você consegue fazer todos esses ajustes, tá?
que você deseja. Tá, aqui ó, eu consigo listar os clientes que estão conectados. Se eu quiser por aqui, eu já consigo fazer o bloqueio do equipamento, se eu desejar, e fica bloqueado definitivamente, até você realizar a liberação da conexão dele, tá? Aqui em ferramentas, né, eu tenho todas aquelas gamas, só que de forma diferente, né? Tá vendo aqui, ó, configuração rápida, né? Ele vai começar a procurar redes aqui, ó. E já vai me listar as redes, porque ele é um repetidor, então a finalidade dele é pegar um sinal de Wi-Fi e já replicar a partir dele. Então isso aqui já é de grande ajuda, já corta bastante caminho, né? Para quem não entende, você vai lá e bota aqui, rede 2.4, já estou aqui conectada, né? Mas eu vou conectar de novo. Aí eu venho e boto aqui, vamos lá, minha senha aqui. Ah tá, não adianta eu digitar não, então tem que digitar no próprio telefone celular mesmo. Aí eu venho aqui e digito no próprio telefone celular. Vocês vão ver minha senha aí, mas você não sabe onde eu moro, então não tem nenhum problema. Também se vier aqui eu verifico e bloqueio, né? Aí aqui da rede 5G, ele não achou mais uma vez a minha rede 5G, porque eu já falei para vocês que eu tenho que reiniciar o meu roteador principal, né? É um bugzinho dele lá, tá? Redes estendidas, aí ele me lista aqui, ele me mostra aqui, né, as duas redes estendidas, o nome delas, né, qual o nome delas, se eu desejar mudar o nome eu posso mudar o nome aqui, se quiser botar megavírus eu posso botar qualquer coisa do tipo. Alta velocidade é aquele lá que a gente conversou, tá, eu já estou trabalhando nesse modo, tá, pegar o 2.4 e entregar no 5G também, tá, não quero sair do app, tá, sair dessa configuração, tá bom. Assistente de localização, eu consigo visualizar o sinal de onde é que é. Realmente eu não sei se isso é muito preciso. Eu prefiro trabalhar com o Wi-Fi Man nesse critério, né? Mas isso aqui também já é uma ferramenta atribuída aqui dentro. Compartilhar a rede, isso aqui é besteirinha, só para você pegar e compartilhar a tua senha Wi-Fi para alguém e tal, mas a pessoa não consegue acessar de fora, só na tua rede mesmo local. Compartilhar, Cloud, TP-Link, configurações de LAN, né? Aí eu deixo tudo automático, já expliquei para vocês. Então esse é o app e você consegue acessar ele, né? Só você fazer o procedimento padrão que está explicado lá, no cardzinho, quando você pega, né, quando você compra o repetidor TP-Link RA200, ele já vem dizendo para você, tá, o que você tem que fazer. É muito simples, não é difícil. Eu mesmo tendo transformado esse aqui de um modo padrão de fábrica, ele está atrelado automaticamente à minha conta, né? Então é um equipamento que fica atrelado automaticamente à minha conta, então eu não consigo fazer mais nada, vai ser meu para sempre. Se eu comprar um outro equipamento, configurar aqui, é só eu clicar aqui, configurar e eu consigo acessar eles. E uma coisa interessante, está vendo o desenho de nuvem aqui, ó? Eu consigo mexer nele mesmo não estando na mesma rede. Eu estando fora de casa, na internet, ele consegue fazer toda. Eu estou em São Paulo, por exemplo, eu moro no Rio de Janeiro, eu estou em São Paulo, eu consigo acessar ele, né, lá de São Paulo, da internet que for, e consigo mudar as configurações dele só pelo fato de ele estar na internet, porque o que acontece? Eu mando as configurações, né, as configurações vão para um servidor do TP-Link e o TP-Link entrega essas configurações para o roteador RA200, entendeu? Bem simples e fácil. Então é isso aí, galera. Esse aqui é o TP-Link RA200, o repetidor que eu tanto falo para vocês. Mostrei para vocês as duas formas de vocês trabalharem, ou pelo notebook para fazer as configurações, ou pelo celular. É bem simples, bem fácil, bem rápido, não tem segredo, é só vocês conectarem na rede deles. Quando você ligar ele na tomada, ele vai te mostrar lá uma rede diferente, uma TP-Link RE sem senha. Você acessa ela e segue os procedimentos padrões que está ali, não tem muito segredo, tá? Então, com isso, a gente finaliza esse vídeo. Gostaria de agradecer vocês que estão por aí. Deixe seu like, participe, comente aí o que você achou, se você achou difícil, se você achou complicado. A gente refaz se for o problema, tá? E tamo junto. Qualquer coisa, só entrar em contato com a gente, que a gente está aí. Deixe seu like, um forte abraço, fique com Deus e fui!